série As 7 Igrejas do Apocalipse. E chegou hoje ela, Pérgamo, a igreja que tolerou doutrinas falsas. Gente, isso é muito sério. Olha só o que a palavra está dizendo. Pérgamo tolerou doutrinas falsas. Tolerar é saber que está errado, e é tolerar e aceitar. Isso é muito sério, e nós vamos compreender agora, por meio da leitura do texto bíblico, o que o Senhor tem para nós hoje com a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Vamos procurar o texto e vamos meditar. Diz então assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? O versículo chave desta passagem preciosa à igreja de Pérgamo está no versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, a carta a esta igreja, a igreja de Pérgamo, é uma mensagem muito poderosa que continua ecoando através dos séculos. E aqui eu vou rebater e sempre vou contrapor toda e qualquer manifestação de pessoas que digam que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é heresia. Isso é inadmissível. A Bíblia é a palavra de Deus, inquestionável, inerrante. Ela desafia os cristãos a refletirem sobre a sua fidelidade e compromisso com o quê? Com a verdade nela escrita, em esse mundo repleto de enganos. Há muitas ilusões no mundo, há muitas seduções no mundo que vão nos levar a pensarmos e vacilarmos contra a palavra de Deus, em um contexto onde a cultura e a moralidade estão em constante mudança. A igreja precisa permanecer fiel. A igreja precisa mudar de um estado frio e estado morno para um estado quente, relevante, empolgante, contagiante para a glória de Deus. A mensagem de Cristo a Pérgamo nos convida a examinar nossa própria vida espiritual e nos faz algumas perguntas. Vamos lá para as perguntas? Olha só que interessante. Primeira pergunta: estamos realmente vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus? Será que estamos? A pergunta não é o público, a pergunta é o privado. Porque o público a gente vigia. Nesse mundo onde tudo o que acontece há câmeras hoje em todo lugar, e uma conduta nossa pode reverberar, sim, muitos escândalos. Mas a pergunta é: e no privado? Estamos vivendo isso? Segunda pergunta: estamos conservando o nome do Senhor?
Quem olha para nós, enxerga Cristo em nós. Observa as nossas condutas e validam, dizendo: por que essa pessoa age dessa forma? Por que ele ou ela vive fazendo isso desta maneira? Nós validamos, nós conservamos e preservamos o nome do Senhor. Terceira pergunta: você está pronto a não negar sua fé no Senhor? Você já pensaram que vai chegar um tempo, que está muito perto, onde muitos patrões vão começar a colocar nossa fé em jogo e a gente vai pensar e repensar muitas vezes antes de afirmar sermos cristãos? Uma coisa é a gente misturar trabalho com espiritualidade de forma integral, e outra coisa é a gente deixar de ser espiritual no ambiente de trabalho. Trabalho, na rua, na família, no comércio, onde quer que a gente esteja, nós somos seres espirituais. Mas vai chegar uma hora que os patrões vão falar assim: se você é cristão, se não negar a sua fé, eu vou te mandar embora. E aí? Gente, é onde pega. É onde pega. Você está pronto a não negar a sua fé diante de Deus? Próximo. Estamos aptos para perseguições e martírio por fidelidade ao Senhor? E por que faz essa pergunta? Porque esta passagem não apenas revela os desafios enfrentados pela igreja, como também valida lições preciosas para a igreja atual. Olha só o que diz João 12, 47 a 49. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou dizer o que eu ia falar. Agora vejam, gente, Pérgamo era uma cidade rica e culturalmente influente, conhecida por sua grande biblioteca e repleta de templos dedicados a vários deuses, incluindo o Asclépio, o deus da medicina. Muito interessante isso daqui, porque eu nunca tinha ouvido falar. A cidade era um centro de idolatria, e como resultado, os cristãos enfrentavam intensa pressão para se conformarem às práticas pacíficas. Aceita que dói menos, vivam desta maneira, se conformem, se adaptem à nova realidade, aceitem o novo. O novo precisa ser implementado. E desta maneira, Jesus, ao se dirigir a essa igreja, confirma a sua lealdade, mas também aponta para os perigos que ameaçam a pureza espiritual da igreja. Nós somos, como a irmã Regina bem disse, seres falhos, limitados, errantes. Vamos vacilar uma hora ou outra, vamos errar, vamos desviar, vamos pisar na bola, literalmente. Mas nós temos que tomar cuidado para não ameaçar a pureza espiritual da igreja. E o amparo, o direcionamento e a base para isso é a palavra de Deus. Se alguém trouxer algo novo, uma novidade, trouxer qualquer coisa que não tem amparo bíblico, nós precisamos humildemente, mas de forma firme, por meio da palavra, repreender tudo que possa ameaçar a pureza espiritual da igreja. Nós somos membros do corpo, mas estamos aqui em prol do cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Então tudo tem que ser em prol para a glória dele, não nossa. É dele, por ele e para ele. Alguns pontos interessantes: fracos e fortes. Vamos começar pelo ponto forte: a fidelidade ao nome de Cristo. A igreja se manteve firme na sua fé, mesmo quando Antipas, um de seus membros, foi martirizado por sua crença. Está lá no versículo 13.
essa coragem é um testemunho de força espiritual da comunidade. Agora, vocês querem ver crueldade? Irmãos, Antipas, ele passou por isso daqui, ó. Ele foi colocado dentro de um ídolo e foi aquecido a um ponto realmente assim absurdo. Segundo Champlin, um teólogo, a pesquisa que foi aprofundada por ele, Antipas era como um bispo lá em Pérgamo, no qual no tempo do imperador Domiciano teria sido fechado dentro de um boi de bronze aquecido ao rubro. Rubro, olha o que significa: extremamente quente, ao ponto de ficar incandescente, brilhar, aquele vermelhidão de quente, que você não consegue nem pensar chegar perto de tanta temperatura, emitindo luz visível, chegando ao ponto de ficar vermelho. Ele foi queimado vivo, sufocado. Pensa numa pessoa que tem aquela síndrome de claustrofobia, né? Só de ficar ali dentro já pode ter N ataques cardíacos, tudo que você possa imaginar, a pessoa já vai agonizar ali. Agora imagine sendo aquecido, cozinhando, irmãos, e chegar ao ponto de ficar vermelho, a cor do coração, sangue, de tanta temperatura. Foi isso que fizeram com um homem que foi fiel a Deus. Antipas teria terminado seus últimos momentos, ainda assim, adorando o Senhor em oração. Gente, eu confesso para vocês que quando eu li esse relato, estudando, eu parei e orei. É o que eu quero fazer agora. Estou com um nó aqui. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Um homem desse, testemunhando dessa maneira, e a igreja atual, ela está dormindo. As pessoas estão se dispersando. Está cada vez mais difícil de nós deixarmos a igreja do Senhor Jesus resplandecer Cristo de tal maneira que nós vamos perder o controle de tantas pessoas que vão adentrar neste lugar, vão ouvir a mensagem do reino, vão ouvir a palavra de Deus, vão se converter, vão se arrepender dos seus pecados e vão aceitar a Cristo e vão reprogramar sua rota, e nós vamos ganhar muitas e muitas e muitas mais vidas para Jesus. O propósito dessa igreja, deste local, é para isso. É para nos acomodar dos nossos incômodos, mas é para nos incomodar nas nossas acomodações. Nós não podemos aceitar esse padrão do mundo. Quero pedir para que você curve sua fronte nesse momento. Feche os seus olhos e nós vamos orar, porque um homem desse pode ser nós amanhã. É só uma questão de tempo. Deus querido, em nome de Jesus, que crueldade do mundo, mas nós sabemos que isso existe, Deus. Nos dê sabedoria, discernimento espiritual, preparo, estrutura, Deus, para jamais te negarmos, Senhor, nem de brincadeira. Nós não podemos blasfemar contra o Senhor. Nós não podemos tolerar blasfêmias. Nós não podemos dar ibope àquilo que te desagrada, meu Deus. Nós precisamos repreender em nome de Jesus, para estarmos cada vez mais aptos, se necessário for, e que o Senhor nos livre, mas se for a sua vontade, nós vamos ter que passar por o que passou esse homem, esse soldado do Senhor, que mesmo diante daquela angústia, continuou te adorando e orando, e eu não tenho dúvidas de que ele está na glória com seu Filho Jesus, e com o Senhor. Que nos dê ousadia, Deus, para não barganharmos com o Senhor, em hipótese alguma, Deus. Nos dê autoridade espiritual vinda do Senhor, para confrontar todas as falácias dóceis que queiram penetrar neste ambiente, que é consagrado plenamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei da minha família. Eu lembrei de vizinhos, eu lembrei de amigos, de contatos, de pacientes. Eu lembrei de vocês, cada rostinho de vocês.
Eu lembrei da família de vocês, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Eu confesso, irmãos, que isso ainda me abalou, está abalado ainda dentro de mim. Nós precisamos fazer a diferença e encher este lugar, independente de um momento especial, de uma data especial, porque todos os domingos são especiais. São oportunidades que nunca mais vão se repetir. Esse domingo, quem veio, veio. Quem não veio, não vai desfrutar desse domingo. Por mais que você assista na internet, por mais que se reprise várias vezes, esse momento aqui nunca mais vai acontecer. Ele é único. E o meu coração queima para que esta igreja não abra mão disso. Pontos fracos, tolerância ao pecado. Apesar da fidelidade, a igreja permitiu que ensinos errôneos, como os de Balaão, Nicolaítas, se infiltrassem, levando membros a práticas imorais, idolátricas e sexuais. Apocalipse 2, 14 e 15. Essa tolerância, irmãos, é um princípio da queda individual para o coletivo. O que é mais fácil? A gente contagiar alguém com a nossa fé ou sermos contaminados pelo mundo? O que é mais fácil? Sermos contaminados. A inclinação da carne, a fraqueza espiritual, o vacilo. Você já não ora mais, você já não jejua mais, você já não medita mais, você já sai correndo, você já não lembra mais de Deus. Aí as coisas começam a acontecer e você está tão anestesiado com aquilo que você só vai lembrar do Senhor quando já não há mais o que você fazer. E aí Deus não recebe a sua oração. Você pode chorar sangue, Ele não vai receber a sua oração. Porque Ele olha isso aqui, Ele não olha isso aqui. A gente se compadece, a gente abraça, mas o Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. E Ele não vai passar a mão na cabeça, porque Ele é justo. Ele é muito justo. Perigos para a igreja de hoje. A igreja contemporânea enfrenta desafios semelhantes aos de Pérgamo. Essa pressão para se conformar com os padrões culturais, essa liberdade muito depravada, essas práticas que contradizem a fé, são realidades preocupantes. Irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós não somos vencedores. Em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Vencedor é qualquer um. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. É você abrir mão disso e se conformar. Entende o que eu estou dizendo? Você se conforma, você se limita. Você poderia estar jorrando, transbordando, mais que vencedores, mas você está se conformando. E alguém vai fazer isso aqui, vai te sufocar. E você vai ficar preso. É se conformar com os padrões. Abra a mente. Permitam-se ter uma mente ampla, uma mente poderosa, porque Deus te deu isso. Nós precisamos renovar a nossa mente, pensar fora da caixa. Nós precisamos olhar de uma forma mais ampla, possibilidades. Nós precisamos focar nas soluções, não nos problemas. Os problemas já existem. Mateus 6,34, basta o mal de cada dia. Já vai ter amanhã. Nós nem sabemos se vamos estar. Ele já está, o Senhor. Eu não sei se eu vou estar, espero que sim. Mas, o que acontece? Amanhã, quando você acordar, desse friozinho, debaixo do cobertor quentinho, você vai saber que alguma coisa vai acontecer. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Já tem. O mal já está nos esperando para amanhã, gente. Mas não para nos entorpecer e nos paralisar, mas para ser superado, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que nós precisamos. As tolerâncias, as doutrinas que distorcem a verdade bíblica, pode levar a uma corrupção espiritual, e nós temos que repreender tudo o que não é do Senhor, em nome de Jesus. E cuidado, porque falar do nome de Jesus, todos podem falar.
Mas ser autoridade em o nome de Jesus, aí é outra coisa. Quem já foi, não precisa nem levantar a mão, fique em paz. Quem já foi fazer visitas que sabia que ia encontrar uma batalha espiritual naquele lar e foi sem se preparar, se arriscou? Se arriscou. Porque antes de você chegar lá, sabe quem já está dominando lá? Quem? Satanás. Ele já está lá, ele é dono daquilo. Eu fui numa visita com uma irmã dessa igreja, que ela sabe. Ela sabe que eu estou falando dela. E nós enfrentamos uma grande luta, uma batalha espiritual. Até hoje eu tenho resquício de dor. A gente tomou uma luta full contact. E o juiz não batia um pouco lá para o próximo round, não. Foi um round inteiro. Orando, impondo as mãos, e as mãos caindo, levantava de novo e fazia o apelo, e a pessoa: não quero Jesus, não quero Jesus, não quero Jesus, e não quis Jesus, de jeito nenhum. Não aceitou Jesus. Ela sabia que passava por lutas, ela pediu oração, ela pediu visita, nós fomos, e ela não aceitou Jesus. Só que o nome de Jesus foi glorificado, porque nós somos como representantes do Senhor. Mas haverá pessoas que não vão querer vínculos com Deus, e nós não precisamos nos desesperar por isso não, irmãos. Nós não precisamos carregar nas costas o título de Salvador do mundo, porque já existe o único Salvador do mundo, Jesus Cristo. Eu preciso e você precisa sermos servos do Senhor, sem brincar, irmãos, porque no dia que você for enfrentar uma opressão de alguém que está possuído por Satanás, você pode ser escandalizado ali. Aconteceu isso. Quem é você? Paulo eu conheço, mas você, quem é você? O inimigo zombou desse discípulo que tentou expulsar demônios. Mas Paulo eu conheço, e eu peço a Deus que Ele conheça o meu nome, os seus nomes. Você conhece, com você não vou brincar. Eu estou indo embora, porque eu não suporto esse nome, e você tem autoridade de dizer o nome de Jesus. Isso que eu quero para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os jovens, para os idosos. É isso que eu quero para a tua vida, que você seja a autoridade de Deus, boca de Deus, mesmo quando de boca fechada. Porque o exemplo arrasta, irmãos. O exemplo arrasta. Palavras por palavras, quando chega período de política, todos falam, não é verdade? Mas o exemplo é o exemplo que fica, é o exemplo que arrasta. 5 pontos importantes para nós trilharmos aí um caminho essencial para uma vida plena com Cristo, aprendendo com a igreja de Pérgamo. Primeiro, firmeza na verdade. Está lá no versículo 13. Sei onde você vive. Olha só, a igreja, irmãos, precisa se manter firme na verdade do Evangelho, mesmo em ambientes hostis, mesmo em ambiente de perseguição, mesmo em ambiente de crueldade. Nós temos que permanecer firmes. A igreja do Jardim Presidente Dutra é representada por cada um de vocês. Se nós vacilarmos, nós manchamos o nome de Deus, nós manchamos o nome de Cristo e nós manchamos o nome desta igreja. E eu quero exortá-los, motivá-los a se permanecerem firmes, mas firmes na verdade. Firmes na verdade. Não abram mão. Não abram mão. E sabe por quê? Nós precisamos ensinar, reforçar os princípios fundamentais da fé, encorajando os membros a se permanecerem leais a Cristo em todas, não em algumas, mas todas as circunstâncias. Está difícil? Permaneça firme. Está quase impossível? Permaneça firme. Não é opção desistir. Está mais ou menos? Permanece firme. Está maravilhoso? Permanece firme. Porque da noite para o dia, o Senhor pode permitir que você perca tudo, para que você reconheça que aquele tudo
sem Deus, na verdade, não é nada. Agora, nada com Deus é tudo. Matemática de Deus. Matemática de Deus. Não tenho nada, não tenho onde cair morto. Aos olhos dos outros somos pequeninos, mas aos olhos de Deus nós somos grandes. Grandes porque Ele nos ama, porque maior do que o grande é o nosso Deus. Você não é mais aquela pessoinha, você é um cristão, você é um filho de Deus. E todos aqueles que o receberam se tornaram o quê? Filhos de Deus. João 12. João 12. Olha o versículo que complementa o versículo 13 de Apocalipse, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo o que nós fizermos neste lugar não será inútil. Não será inútil. Abrir uma porta, fechar um portão, ver se tem luz acesa, ver se ninguém ficou para trás, cuidar, zelar, fazer tudo que bonitinho, tudo certinho. Nada é inútil. Está chovendo, venha. Está frio, venha. Está calor, venha. Se tem ventilador hoje, amanhã pode ter um ar-condicionado. Se não tiver ventilador, se não tiver ar-condicionado, se não tiver um teto, não importa, a gente vai para uma praça, a gente vai ficar debaixo de chuva, com guarda-chuva, não importa, nós vamos continuar fazendo. Por quê? Porque nenhum trabalho que fizermos para o Senhor será inútil. Nada vai ser inútil. Segundo, vigilância contra a doutrina falsa, versículo 14. No entanto, tenho contra vocês apegos a ensinos que valorizam ídolos. A igreja precisa estar atenta para combater ensinamentos falsos que vão desviar a igreja da pureza do Evangelho. O Evangelho é puro, o Evangelho é simples. Há muitas pessoas que muitas vezes querem discutir Bíblia, debater, não sei o quê, numa roda de conversa para estudo, aprofundamento, questionamentos, uma troca de ideia para se criar vínculos. Ela é bem-vinda, mas a igreja precisa pregar o Evangelho puro e simples. É por isso que quem não vem à escola bíblica dominical, acredite, é um crente mediano. Porque é na escola bíblica dominical que a gente se aprofunda na palavra de Deus. A EBD é um privilégio. A igreja investe no ambiente, a igreja cede revistas, material didático, recurso audiovisual, TV, telão, tem tudo. E o irmão não se aprofunda nisso, não se permite nisso. Ele vai ficar mediano, porque a escola bíblica dominical é uma das nossas fortalezas como igreja batista desse mundo afora. É um privilégio termos a escola bíblica dominical. E é muitas vezes o momento mais burlado da igreja. Nós precisamos estar atentos. Olha o que diz: nós precisamos instruir os membros a examinar as doutrinas na prática da luz da Bíblia, incentivando o quê? Discernimento espiritual, incentivando o quê? A estudos bíblicos regulares. Sabe qual é o meu sonho? Que nós tenhamos parcerias, discípulo lado a lado, irmãos que se conectam com outros irmãos, que marcam um encontro virtual, que usa tecnologia para isso, que tem ali um momento de estudo. Estou fazendo agora momentos de oração. Manda uma mensagem: irmão, irmã, quero orar por você. Qual o horário que eu posso orar com você? Orar pela sua família, orar pela sua vida, orar pela nossa igreja. O irmão fala o horário, o pastor vai ligar para você. Porque a gente tem que usar os recursos tecnológicos para isso. E é tão gostoso quando a gente consegue fazer esse tipo de engajamento, porque a palavra é clara: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E a gente rompe a distância por um telefonema, ou uma videochamada, em alguma coisa, e o inimigo das nossas almas,
cada vez mais distantes do nosso lar. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou compartilhar. Se eu contei, reforça. Se eu não contei, a gente aprende. Certa vez, um rapaz aceitou a Cristo, teve a sua vida transformada, começou a melhorar seu padrão de vida no sentido pessoal, profissional, espiritual, porque Deus dá isso no tempo certo. E ele, pensando naquilo, falou: poxa, eu preciso honrar a Deus. E aí ele pegou, construiu uma casa muito bonita, uma casa grande, e aí ele colocou no último cômodo, no andar de cima, consagrou para Deus: que Deus, em gratidão ao que o Senhor fez na minha vida, eu vou te consagrar este cantinho aqui. E aí colocou lá para Deus, ninguém entrava, nada, era só para Deus. E aí foi viajar a trabalho. Quando ele voltou, tinha invadido a casa, tinha virado a casa de cima para baixo, de baixo para cima, bagunçou tudo, e ele foi correndo daquele quartinho, falou: Deus, como assim? Eu te dei esse cantinho, eu consagrei ao Senhor. E olha o que aconteceu, só foi uma viagem que aconteceu. Deus falou: olha a situação. Qual foi o único lugar que ficou preservado? Ele é o quarto. Tá certo, Deus, eu te consagrar esse andar inteiro. Você tem toda a razão. Eu fui egoísta. E mais uma vez fui lá, arrumou, fez tudo bonitinho, viajou de novo. Era uma pessoa que estava viajando muito a trabalho. Quando ele voltou, o que aconteceu? Invadiram o andar de baixo. Mas foi pior do que da outra vez. E aí não se conformou, ficou irado. Subiu no andar de Deus. Poxa vida, agora eu te dei tudo isso daqui, o andar de cima completo. Ele falou: pois é. Qual foi o único lugar que ficou preservado? E agora eu entendi. Então, Deus, a partir de agora, a chave da minha casa, a chave da minha vida, dos meus negócios, da minha empresa, da minha família, eu estou consagrando plenamente ao Senhor. E diz o relato que nunca mais aquela casa passou pelo que tinha passado. Passou por outras coisas que podem acontecer, mas daquela forma devastada, nunca mais. Será que nós estamos vigilantes para isso, para que a glória de Deus seja feita, irmãos? Olha o que diz 1 João 4,1: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu estava no comércio esses dias com a Denise e uma pessoa começou a relatar coisas para mim, e ela conversando e tudo mais. Ele veio de fora, ele estava morando nos Estados Unidos, e ele veio aqui para o Brasil agora para poder refazer a vida dele, quer noivar, quer casar e expandir sua vida. E aí ele não sabia, mas ele falou lá: não, porque lá nos Estados Unidos tem de tudo, acontece de tudo, as pessoas fazem o que querem, do jeito que querem, não sei o que e tal. E eu fui até enganado por pastor. Nossa. E eu olhando para ele, ouvindo, e por dentro, de 10-1, contando de 10-1. E aquilo me machucou muito, irmãos. Porque ele falou assim: você acredita? Como que pode um homem que se diz falar de Deus prejudicar tanto pessoas? E foi o que eu mais vivi lá. Eu fui perseguido por esse homem. Puxa vida, que Deus tenha misericórdia da vida desse homem, né? Olha, irmãos, pense, você ouvir isso de uma pessoa que supostamente é um profeta de Deus, mas não é. É um falso profeta. É um falso profeta. Eu acredito que hoje está quando você fala que é cristão ou crente, em qualquer negócio que você estiver fazendo, você se prepara, porque você vai ser hostilizado. A credibilidade, está lá embaixo. E nós precisamos reverter isso, que já vai para o próximo ponto: arrependimento e correção. Terceiro ponto, versículo 16: arrependa-se, senão em breve virei até você e lutarei com eles com espada que sai da minha boca. A igreja deve estar disposta a reconhecer seus erros, buscar por arrependimento, corrigir o que está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Cada irmãozinho querido que adentra neste lugar, que contribui
maravilhosamente bem da sua forma, com seus dízimos, com suas ofertas, com seu servir, com as suas sugestões, com o seu apoio, uma assembleia para discutir um ponto muito importante de forma coerente, bíblica, submissa a Deus. Nós vamos criar um ambiente onde o arrependimento vai ser encorajado, onde a correção vai ser feita com amor e respeito, levando sempre, dia após dia, restauração e revitalização espiritual na nossa vida, em primeiro lugar, para nós contagiarmos outras pessoas. Não desanime. Eu tenho usado uma estratégia que tem dado resultado para a pessoa poder me ouvir, para depois que descobre que eu sou um pastor ou que eu sou um cristão. Eu tenho pedido perdão a essas pessoas pelos erros dos outros. Eu só quero te pedir perdão porque você conheceu uma pessoa que não conhecia Jesus e se dizia ser de Cristo, ou que estava dentro de uma igreja, mas que não é do reino. Porque eu não sei se você sabe, mas dentro do reino de Deus, assim como numa horta, assim como numa fazenda, há joio e trigo juntos. E existem pessoas que frequentam a igreja hoje em dia com a intenção de manchar o nome de Jesus, e nós temos que tomar cuidado. A gente não pode simplesmente ir pegando pessoas que adentram a igreja e dando possibilidades dela assumir um ministério infantil, por exemplo. Já pensou? Já pensou, irmãos? Os nossos pequeninos na mão desse movimento tóxico que está na sociedade, uma pessoa que entrou aqui com intenção de fazer isso. Eu já vi vários relatos sobre isso. Pessoas mal intencionadas que vão dentro da igreja para destruir a igreja. E as crianças dificilmente vão falar para nós o que está acontecendo lá. A gente tem que saber realmente quem está cuidando das nossas crianças, que é a igreja do futuro. A palavra de Deus diz lá em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto ponto: buscarmos pela pureza e santidade. Tenho contra vocês algumas coisas, que tem pessoas aí que se apegam a outros ensinos. A igreja deve viver a pureza e a santidade, evitando práticas que comprometam a sua integridade espiritual. Nós temos que romper com isso, irmãos. Nós temos que repreender isso, em nome de Jesus. Precisamos ensinar continuamente sobre a importância da santidade. Há pessoas que conversam com você num bate-papo, no momento de café, que eu já ouvi isso várias vezes. Não, porque a santidade é só na glória, não sei o que, aqui nós somos seres errantes, não sei o que, e fica justificando os erros. Irmãos, nós vamos errar, nós vamos vacilar, nós vamos pecar, mas isso não pode ser voluntário. Pecados voluntários não podem. Isso é sinônimo de não conversão. E a santidade, na verdade, ela é um processo. Nós já estamos em processo de santidade. Aqueles erros que eu cometia antes, você já está em processo de santidade. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade, olha aí, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Vou repetir: esforcem-se para viverem em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E a última, e não menos importante, para mim a mais importante, porque são degraus, e só vai alcançar essa daqui se nós passarmos por esses degraus, é receber a promessa do vencedor. É receber a promessa do vencedor. Olha o que diz o versículo 17, Apocalipse 2,17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Gente, isso é muito demais. Vocês querem passar por esse processo e receberem a promessa de vencedores desta terra para a vida eterna? Amém. Eu quero.
querer, poder e fazer. Querer, poder e fazer. 3 ações motivadoras. Vocês querem? Pois eu digo que podem. Então façam. Façamos. Querer, poder e fazer. Eu quero. E eu sei que aquele para quem eu quero pode me dar isso. Então eu preciso fazer a minha parte, porque ele já está fazendo a parte dele. Encoraje os membros a perseverarem na fé, lembrando das promessas de Deus, cultivando a expectativa positiva pela vida eterna. Diante do mundo, está tudo caindo aos pedaços ao nosso redor e a gente está falando assim, que seja feita a vontade de Deus. Tem um filósofo, não quero citar o nome, mas tem um filósofo que zombou de nós cristãos. Você não vou dar igual. Mas ele zombou. Como que pode um cristão estar perdendo tudo, está acontecendo tudo de errado na vida do cara ou da mulher, e ele está lá falando, não, tudo posso naquele que me foi, zombando. E um monte de gente naquela plateia que foi pelo conhecimento daquele homem. Inclusive tinha muitos cristãos. Eu não vi um que não riu. E eu duvido que não tinha um de nós ali, cristãos. Não é possível. Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Feche seus olhos num instante, por sua fronte. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. A mensagem à igreja de Pérgamo é um poderoso lembrete da importância de permanecermos fiéis em tempo de adversidade, através da fidelidade, do discernimento e do arrependimento. A igreja pode enfrentar os desafios do mundo moderno, mas vai experimentar todas as bênçãos das promessas de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos guia e nos exorta, ajudando-nos a permanecermos firmes na fé, discernirmos, Deus, do que é verdadeiro e falso, para evitar qualquer tipo de corrupção espiritual. Que possamos a cada novo amanhecer sermos luz em meio à escuridão, sempre prontos para nos arrepender e voltarmos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus.